onde a gente vai ver o espaço natural do México, tá? O espaço natural do México. Vamos lá. Como nós vimos, né, na aula passada, sobre o espaço geográfico, boa parte do território mexicano foi perdido, né, foi incorporado aos Estados Unidos depois de muitas guerras, né, depois de um longo período de guerra, aliás, em 1845 e 1848. Até na página 276, você encontra a área que foi anexada aos Estados Unidos, que pertencia ao México. E claro que os Estados Unidos, né, aceitaram indenizar também o México com 15 milhões de dólares. Muito se diz que isso foi que isso foi parte de um processo de compra e venda de terras, mas não necessariamente, tá bem? Isso foi basicamente uma espécie de indenização por conta de tudo aquilo que os Estados Unidos causou ao Estado do México. Página 277, tá? 277. Vamos para a leitura agora. O espaço natural do México. Mesmo com muitas perdas, o território mexicano apresenta uma grande diversidade ambiental, em virtude da sua posição geográfica, o Mar do Caribe a leste e o Pacífico a oeste, e das diferenças de altitudes, produzindo um clima variado. Em virtude disso, podemos dividir o espaço natural mexicano em três grandes porções: costa oriental, meseta ou planalto do México e costa ocidental. A gente nota aqui no mapa a grande diferença. Nas partes litorâneas, tanto a oeste quanto a leste, você nota a diferença da altitude. Quando vai se aprofundando para dentro do continente, claro, está se aprofundando, está indo para dentro. Você encontra as altitudes mais elevadas, né? Algumas de até 3.000 metros. E alguns pontos mais específicos, que chegam a 5.000 metros, passam um pouco de 5.000 metros. Como o texto sugeriu, isso traz uma diferença de clima, principalmente. A maior variedade que encontramos aqui é do clima. Constitui a área do Golfo do México até a península de Yucatán, a costa oriental. Nessa região, de vastas planícies banhadas pelas águas calientes do Golfo do México e atingida pelos ventos úmidos vindos do Atlântico, o clima é tropical úmido e as chuvas abundantes. A península de Yucatán é um cenário paradisíaco com mansões e balneários construídos sobre uma planície encaixada entre entre um suave planalto calcário e o verde Mar das Antilhas. Sua vegetação, de floresta tropical antiga, guarda segredos da civilização maia, pois foi nessa região que ela floresceu, evoluiu e declinou. Entre o fim do verão e o início do outono do hemisfério norte, que é em setembro, quando as águas do Caribe estão se aquecendo, é comum o surgimento de furacões nessas áreas.
Agora vejamos meseta ou Planalto do México. Localizada na porção central do território mexicano, essa região é circundada por duas cadeias montanhosas paralelas à linha da costa com denominações específicas. Sierra Madre Ocidental, a oeste, e Sierra Madre Oriental, a leste. Ambas são prolongamentos das cordilheiras e montanhas rochosas dos Estados Unidos. Lembrando, né, que as montanhas rochosas, assim como as outras cadeias montanhosas, são fruto, se originaram do processo de compressão entre placas tectônicas, dando início ao processo de dobramento da Terra. Com o dobramento, a Terra vai se elevando, se elevando, se elevando, até chegar no seu limite. Quando chegar no seu limite e começar a quebrar, nós teremos o falhamento, porque a Terra, enfim, né, quebrou, falhou. Em virtude das elevadas altitudes que se estendem de norte a sul do país, esse altiplano tem climas amenos e temperaturas refrescantes, que variam em torno dos 20 graus. Só lembrando, né? Só lembrando aqui para vocês. Quão maior, aliás, quão mais elevada é a altitude, mais frio vai ser o clima, tá bem? Quanto mais elevada for a altitude, quanto mais elevada ela é, mais fresco, mais ameno, mais frio vai ser o clima. O efeito da altitude impede a passagem dos ventos úmidos vindos tanto do Pacífico como do Caribe, fazendo com que as chuvas sejam escassas, o que desenvolve uma vegetação estepe, seca e povoada de vegetais espinhosos. Ao sul da meseta, há um parque vulcânico, em que as altitudes são as mais elevadas em torno de todo o país. A ocorrência de vulcões ativos é frequente ao longo do alinhamento que une o Golfo do México ao Oceano Pacífico. Por fim, a costa ocidental. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Não, parece que fez foi isso aí. Banhada pelo Oceano Pacífico, a costa ocidental apresenta um relevo com pequenas planícies, que em alguns trechos desaparecem em virtude das áreas montanhosas, que chegam até as águas do mar. Essa porção do território mexicano, próxima à passagem da corrente marinha fria da Califórnia, apresenta um clima árido, sobretudo na Baixa Califórnia, região da península de mesmo nome, que abriga uma grande parte do deserto de Sonora. A gente pode pular esse quadro aqui e ir para a página 280. Espaço social mexicano. Espaço social. Em 2016, a população absoluta mexicana era de 127 milhões de habitantes e a densidade demográfica 65,3 habitantes por quilômetro quadrado. Essa população está mais concentrada na porção central do país, no Planalto do México. O México possui indicadores sociais relativamente elevados, com índice de desenvolvimento humano de 0,762. Lembrando, é claro, o índice de desenvolvimento humano vai de 0 a 1.
como se o México tivesse uma nota 7 ali, numa comparação bem grosseira. Expectativa de vida de 76,8 anos, mortalidade infantil 12 crianças para cada 1.000 nascidos e taxa de alfabetização de 94,5%. A taxa de urbanização é de 78,97%. É um pouco diferente do que os filmes nos apresentam, né? Principalmente os filmes americanos. Nos apresentam ideias bem distorcidas sobre a região mexicana, que é um país bem desenvolvido, sim, em desenvolvimento, por sinal, emergente, que nós iríamos chamar. A população mexicana é marcada pela miscigenação de europeus e ameríndios, os euroameríndios, ou seja, índio, americano e europeu. 60% da população total. Já os ameríndios, 30% são brancos descendentes de espanhóis, 9% representam os portugueses e 1% brancos de outras etnias. No Planalto do México, as negras terras vulcânicas são extremamente férteis. Também favoreceram a prática da agricultura às áreas mais populosas da costa oriental do Pacífico, do Golfo do México e da Península de Yucatán. Já as áreas de fronteira com os Estados Unidos e a Baixa Califórnia, em razão das manchas de deserto, apresentam as menores densidades demográficas do país. Um mapa sobre a demografia do México é encontrado na página 281. Vejamos aqui. As áreas com uma densidade bem baixa, justamente estão ali na fronteira com os Estados Unidos, na Baixa Califórnia, e aqui na fronteira com o Belize, onde se tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. E como o texto sugeriu, as maiores concentrações na região central do país. Abaixo do mapa, vejamos. O processo de colonização cultural castelhana transformou o México em um país extremamente católico. As línguas e os dialetos locais praticamente desapareceram. E o país, hoje, tem o maior número de falantes do espanhol do mundo. Claro, né, partindo do princípio lógico, nós brasileiros falamos português porque foram os portugueses que nos colonizaram. Os estadunidenses falam inglês porque foi a Grã-Bretanha que os colonizou, os ingleses. A maioria dos países da América Central fala espanhol porque foram os espanhóis que os colonizaram. Simples assim. E não, uma pergunta dessa não vai cair na prova nunca, certo? Espacialidade econômica, diversificação. Uma questão dessa, né, seria um ponto na certa. O México é o único país latino-americano a fazer parte diretamente de um bloco econômico com os Estados Unidos, o Tratado Norte-Americano do Livre Comércio, NAFTA. A economia do país é diversificada, com base na exportação de produtos primários, principalmente minerais e petróleo, além de uma forte industrialização fundamentada como investimentos transnacionais. Mais de 85% do comércio externo mexicano é feito com os Estados Unidos, cujos interesses direcionam a produção de exportação do México.
A evolução das exportações mexicanas. Obviamente, olha só, mais de quase 90% de tudo que eles produzem vai para os Estados Unidos. Vendido, é claro. Agropecuária. O espaço territorial mexicano impõe algumas limitações para a prática da agropecuária. Terrenos montanhosos e irregulares, solos geralmente com baixa fertilidade, inexistência de uma vasta área, aliás, e existência de uma vasta área onde os climas são desérticos e semiáridos. A atividade agrícola se limita a 58% de todo o território do país e é realizada principalmente na área do Planalto, onde as terras vulcânicas são extremamente férteis. Claro, por conta da atividade vulcânica. Mesmo com toda página 283, mesmo com toda a limitação natural, a agricultura mexicana de exportação é bastante produtiva e diversificada. Destacam-se o café nas regiões sudoeste e sul do país, banhadas pelo Pacífico, o algodão cultivado nas áreas próximas à fronteira, de clima mais seco, a cana-de-açúcar na costa do Caribe, de clima tropical, e o sisal, cujo cultivo se concentra na região próxima à cidade de Guadalajara. Sisal é uma espécie de fibra que parece muito barbante, tá certo? É uma fibra vegetal que parece um barbante, só que o sisal é relativamente mais resistente. Ele até parece muito o barbante, como vocês podem observar aqui na foto. Como em qualquer país de economia exportadora, a agropecuária alimentar recebe poucos investimentos governamentais e é realizada em pequenas dimensões e nas terras menos férteis. E, a partir da adesão mexicana ao NAFTA, a situação piorou, pois, para ampliar a produção de exportação, houve uma redução das áreas produtoras para que, em seu lugar, surgissem novas áreas agroexportadoras. Aqui é a mesma situação, para não usar a palavra esquema, né? Mas seria o mesmo esquema de qualquer outro país agroexportador. Você tem vastas áreas dedicadas ao cultivo para exportação, mais ou menos isso aqui, e você tem uma pequena área para a agricultura familiar, para a agricultura interna do país. Nesses países, geralmente o que é comercializado dentro do país é o excedente de produção. Vamos entender que é aquilo que não conseguimos vender para fora. Então, vende-se no próprio país. Mesmo assim, destaca-se a grande produção de milho, base da alimentação mexicana, que se espalha por todo o território, mas tem maior concentração na região do Planalto do México, onde vive a maior parcela da população do país. Outros produtos agrícolas de base alimentar fartamente plantados no território mexicano são a batata, o arroz, soja e o trigo. Pelo menos 20% de toda a carne bovina consumida nos Estados Unidos é proveniente do México, que faz da pecuária uma atividade econômica extremamente lucrativa. Essa prática está concentrada nas porções central e norte do país, principalmente na proximidade da fronteira com os Estados Unidos. O extrativismo mineral. O México é o sexto maior produtor de petróleo do planeta, devido ao subsolo extremamente rico.
Não é à toa que os Estados Unidos mantêm relações com eles, né? Foi petróleo, os Estados Unidos quer estar no meio. A maior parte dessa produção é exportada para os Estados Unidos. O petróleo é encontrado em grandes jazidas no Golfo do México e em grande parte da costa oriental, principalmente nas regiões próximas às cidades de Veracruz e Tampico, onde grandes refinarias estão instaladas. O país é o 10º produtor mundial de prata, zinco e chumbo. Também produz abundantemente ouro, manganês, níquel, cobre, ferro e diversos outros minerais, destinados prioritariamente à exportação, sobretudo, adivinha, para os estadunidenses. No mapa a seguir, a gente tem basicamente a concentração das áreas produtivas, né, e sua localização, é claro. A gente nota que realmente aqui na costa banhada pelo Golfo do México, que você tem todas as zonas petrolíferas. Em outro lugar, não. Falando de México, é claro. A Pemex é uma das maiores empresas e mais importantes, uma das maiores e mais importantes empresas do México, sendo referência internacional em matéria de combustíveis fósseis. Página 286. Vou te encerrar. O maior complexo industrial do México está estabelecido na cidade do México e em sua periferia. Além dele, há um grande e diversificado parque industrial, distribuído pelas cidades de Lázaro, Cárdenas, Monclova, Guadalajara e Monterrey. A produção engloba os setores têxtil, siderúrgico, metalúrgico, automobilístico, petroquímico, carboquímico e alimentício. Não vamos entrar no NAFTA agora não, porque, embora seja pouco texto, precisa de bastante explicação e a gente tem menos de 1 minuto. Bom, embora tenha sido um momento rápido, a gente viu, olha só, bastante coisa, certo? A gente viu a divisão do espaço natural do México, né? Costa Oriental, Planalto do México e Costa Ocidental, tá bem? Vimos um detalhamento de cada um desses espaços, vimos a demografia, a distribuição, a densidade demográfica do México, onde mais se localizam pessoas e de quais etnias são essas pessoas, tá certo? A divisão dessa população e a diversificação da economia. E a gente nota também que os Estados Unidos é quem mais comercializa com o México. Quase tudo que o México produz, variando do produto, gira em torno de 80%, 90% da produção mexicana vai para os Estados Unidos. Bom, a gente fica aqui na página 286, tá certo? Nossa próxima aula de geografia, a gente retoma aqui com o efeito do NAFTA, aliás, sobre a economia mexicana. Ficamos por aqui, tá certo, meus queridos? Um abraço, todo mundo, e até a próxima. Até amanhã, tá bem?